Fala galera, manhã fria aqui em São Paulo e eu tô com o meu cafezinho para dar aquela esquentada e essa camisa linda aqui do Revisão PGE, a camisa do nosso novo curso pré-edital AGU, que é um extensivo AGU. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou usando essa camisa tão bonita aqui, né? Aqueles que gostam de me zoar devem até estar comentando, nossa, mas o cara sempre usa a mesma camisa no YouTube e hoje está com uma camisa diferente. É porque a gente lançou ontem uma turma nova do nosso extensivo, que é esse extensivo da AGU, que tem alguns pacotes, tem um pacote de bônus um pouco diferente, específico para os concursos da AGU. E a gente iniciou ontem, então, essa semana de valor promocional. Durante esses dias em que eu aparecer aqui no YouTube usando essa camisa, significa que o nosso valor promocional ainda está valendo. Vocês podem se matricular por esse valor mais atrativo, sabe? Quando terminar esse período, eu vou aparecer no YouTube sem essa camisa. Então, quando vocês me virem aqui sem essa camisa, significa que a nossa semana, o nosso período aí promocional de lançamento dessa turma já se esgotou, beleza? Mas não foi por isso não é por isso que eu estou aqui, né? Não é essa a razão deste vídeo. A razão deste vídeo é gravar, trazer para vocês um tema importantíssimo para a advocacia pública. Talvez seja a decisão mais importante do ano para a advocacia pública, tanto para a prática dos advogados públicos, quanto para as provas de concurso. Esse tema é o que vai aparecer bem aqui atrás para vocês. A questão envolvendo o tema de recursos repetitivos 692 do STJ. O que envolve esse tema 692? Imagina o seguinte, você é procurador de Estado e recebe uma ação ajuizada, por exemplo, por um pensionista do Estado. Esse pensionista pede, né, a concessão de um benefício, é um postulante a pensionista. Ele pede a concessão do benefício e pede, inclusive, uma antecipação de tutela, uma tutela provisória. O juiz vai lá e defere o pedido antecipatório, de modo que ele passa a receber de imediato aquele benefício. Imagina que lá no final do processo, essa decisão é revertida, porque a sentença é de improcedência. A grande questão é, esses valores que esse pensionista recebeu durante o processo e que depois se mostraram indevidos, devem ser devolvidos por ele aos cofres públicos? É disso, né, que o tema 692 do STJ trata. Ele fala o seguinte, a tese fixada nesse tema fala o seguinte, os valores recebidos em processo judicial em decorrência de tutela provisória que determina o pagamento de benefício previdenciário ou assistencial devem ser devolvidos aos cofres públicos caso a decisão seja revertida lá na frente. Isso é completamente natural. Por quê? Primeiro, o Código de Processo Civil prevê que o cumprimento de uma tutela provisória se dá nos mesmos termos do cumprimento de sentença. E o cumprimento de sentença, a execução, né, se dá, segundo o CPC, no interesse e por risco do próprio exequente. Então, quem faz cumprir uma decisão judicial assume o risco do cumprimento daquela decisão. É uma responsabilidade objetiva ali. De modo que, se a decisão é revertida depois, quem faz cumprir a decisão tem que restabelecer o status quo ante, certo? Beleza. Outra questão interessante aqui, a gente sabe que o entendimento jurisprudencial envolvendo verbas alimentares é de que, quando são recebidas de boa fé, são irrepetíveis, não podem ser cobradas, não podem ser devolvidas. A grande questão é que, quando essas verbas são pagas em virtude de uma tutela provisória, não tem como alegar boa fé. Porque quem recebe esses valores já sabe que aquela situação é precária e que ela pode ser revertida depois. Então a pessoa já tem consciência de que aquilo não é definitivo. É uma situação meramente provisória. Tá? Então, nesse caso de verbas recebidas por decisão provisória, não tem espaço para alegar boa-fé no recebimento das verbas e, portanto, não tem como alegar que elas não devem ser devolvidas. Com base nisso tudo, o STJ fixou a tese no tema 692, no sentido de que o benefício previdenciário ou assistencial que é recebido em processo judicial por força de tutela provisória deve ser devolvido aos cofres públicos se essa tutela provisória for depois revertida. Bem, era isso então que estava lá na tese do tema 692.
Acontece que foi suscitada uma questão de ordem envolvendo esse tema, nesse processo, PET 18482. Nessa questão de ordem, foi proposta o quê? A revisão do entendimento firmado no tema 692. Quando isso aconteceu, todo mundo ficou de cabelo em pé, já pensando que não teria mais como o Estado, né, depois que esse entendimento fosse revisto, não teria mais como o Estado pedir a devolução dos valores que foram pagos durante o processo. Todo mundo achava que ia haver a revisão disso. Bem, o STJ, então, propôs a revisão do tema, determinou a suspensão dos processos em que fosse discutida essa questão da devolução dos valores recebidos por tutela provisória ao longo do processo. E agora, em maio de 2022, no dia 11 de maio de 2022, com decisão publicada no dia 24 de maio de 2022, o STJ decidiu essa proposta de rediscussão do tema. E ele confirmou, ele reafirmou o entendimento que já estava lá no tema 692. Então o STJ agora confirmou que quem recebe no processo judicial, em virtude de tutela provisória, benefício previdenciário ou assistencial, tem que devolver esses valores se a decisão for revertida posteriormente nos próprios autos. Tá? Tem que devolver esses valores. Então isso foi reafirmado. É muito importante para a advocacia pública, inclusive tem um caráter pedagógico envolvido aí, porque desestimula que pessoas que não têm direito ajuizem ações pedindo benefícios previdenciários ou assistenciais, formulando pedido de tutela provisória. Porque isso acontece muito, tá? Para quem os procuradores que atuam nesse tema veem muitas ações que são ajuizadas por pessoas que não têm nenhum direito, pedindo tutela provisória, e os juízes muitas vezes deferem essas tutelas provisórias que depois são revertidas ou na sentença ou em recurso pelo tribunal. Então tem esse caráter pedagógico de desestimular a judicialização quando não há o direito. E tem uma novidade aí nesse julgamento dessa questão de ordem. O STJ reafirmou a tese do tema 692, só que trouxe um acréscimo bem interessante, dizendo que essa devolução que é devida pode ser feita por meio de desconto no contra-cheque do beneficiário, caso ele receba algum benefício dos cofres públicos. Então imagina a situação, por exemplo, de um pensionista também, que já recebe um benefício de pensão e ele ajuiza uma ação falando que o valor do benefício deveria ser maior. O juiz vai lá, defere a tutela provisória logo no início do processo, mandando desde já elevar o valor desse benefício. Depois, na sentença, a ação é julgada improcedente e a tutela provisória é revertida. Aquele excesso que foi recebido durante o processo deve ser devolvido aos cofres públicos. E aí foi isso que o STJ falou agora, acrescentou nessa tese do tema 692. Falou que quando a pessoa continua recebendo algum benefício dos cofres públicos, essa devolução pode ocorrer por meio de desconto diretamente no contra-cheque, limitado esse desconto a 30% do valor do benefício. Então o desconto mensal do que vai sendo devolvido ali não pode superar 30% do pagamento mensal do benefício. E aí, se o valor total do que é devido superar esses 30%, tem que haver o parcelamento ali e mês a mês ele vai sendo descontado, tá? Vamos ver como ficou a redação da tese agora? Vou até jogar na tela aqui diretamente para vocês para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, vamos lá. Olha aí. É isso que está na redação atual agora da tese julgada pelo STJ, reafirmada pelo STJ com esse acréscimo final aí. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a, olha aqui, devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Então é isso. O STJ reafirmou a tese fixada no tema 692, reafirmou que há a obrigação de devolução dos valores quando a tutela provisória é revertida no final do processo,
E acrescentou essa possibilidade de que a devolução se dê por meio de desconto em contra-cheque, desconto em folha de pagamento, limitado esse desconto mensal a 30% do valor do benefício mensal da parte que deve devolver o que foi recebido ao longo da tramitação da ação judicial. Beleza? Isso vai cair nas provas, tá? Eu garanto que em 2021 e 2022 isso vai ser cobrado nas provas, especialmente nas provas da AGU, tá? Isso pode cair, inclusive, em segunda fase, até mesmo em uma peça processual. Então, é uma questão extremamente importante. Fiquem atentos, certeza que vocês depois vão me mandar mensagem falando: professor, realmente caiu na prova aqui, olha só, você falou, porque é muito importante. Não tem como as bancas deixarem esse tema de lado. Isso vai aparecer nas provas. Beleza? É isso, lembrando, quem quer se matricular no nosso extensivo AGU, nosso pré-edital AGU, vai lá no nosso site ou fala lá com o nosso atendimento no WhatsApp, vale muito a pena, a gente está na semana promocional, o menor preço que a gente já praticou em curso extensivo, tá? É isso aí, valeu, até a próxima.